parece que para ele o pecado já não importa. Na verdade, afinal, o que é o pecado? Nós encontramos hoje Jesus no Evangelho denunciando tenazmente o erro desses homens. Jesus que ama cada um destes homens, que ama cada uma das criaturas que Deus colocou neste mundo, mas denuncia de maneira tenaz o erro dessas pessoas, porque o erro delas está condenando-as. Está condenando-as ao inferno. Na verdade, é a primeira coisa que Jesus considera aqui. Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. E hoje há praticamente uma proibição, né, de que nós cheguemos aqui e denunciemos o pecado. À luz da doutrina da igreja, à luz do ensinamento do Senhor, à luz da sua palavra, constitui uma ofensa. As pessoas se sentem ofendidas quando então estamos ali e denunciamos o pecado, exatamente aquilo que Jesus fez. Porque quem ama quer salvar. Um pai que leva o seu filho para tomar uma injeção, uma vacina, esse filho pequeno chora porque dói, mas o pai leva porque ama essa criança. Porque ama essa criança. Impelidos por este amor que deseja salvar, é preciso denunciar o erro. É preciso denunciar o erro. Veja como essa imagem tão adocicada de um Jesus que não está mais nem aí para o pecado, de um Jesus que já negociou, de um Jesus que já... Não, é uma imagem completamente equivocada, é uma imagem diabólica, na verdade. Porque Jesus, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai denunciar o pecado. Ele vai nos chamar continuamente à conversão. Gente, outro dia, nas caixinhas do Instagram, um jovem perguntava: como faço para me arrepender do pecado? Como faço? E eu partilhava com este jovem, dizia: medite a paixão do Senhor. Sabe, medite a paixão, se coloque diante da cruz. Aquilo que está em Isaías, no capítulo 53, o servo sofredor. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos pesa, na verdade veio sobre ele. Foi por suas chagas que nós fomos curados. Ele não tinha mais aparência sequer de um homem. O pecado é algo muito sério, o pecado é algo terrível. E o pecado continua sendo pecado, por mais que todo mundo faça. Por mais que a mídia hoje, por mais que se exalte o pecado, se coloque em uma vitrine, por mais que esteja na moda, o pecado continua sendo pecado, ele é terrível, é uma ofensa terrível a Deus. Quando os pastorinhos de Fátima, em especial Jacinta, então tem a visão do inferno e ela fica... É horrenda, é terrível aquela visão, aquilo marca aquela criança profundamente, de maneira que ela já não quer se poupar nenhum sacrifício para poder impedir que a alma se lance no inferno. E quando as crianças perguntam a Nossa Senhora acerca de duas meninas que faleceram, Nossa Senhora diz que uma daquelas, se eu não me engano, a Maria das Neves, estará no purgatório até o fim do mundo. Que pecado terrível foi esse? Que purgação é essa? Que essa menina, e olha que nós estamos aí no início do século XX, onde Nossa Senhora vai falar também das modas indecentes que tanto ferem o coração de Jesus. A sensualidade, a luxúria, que hoje é exaltada como a arte. É diabólico, é infernal. A igreja sempre nos ensinou que tudo aquilo que é sagrado deve ser coberto. Tudo aquilo que é sagrado deve sim permanecer no mistério e não ser exposto. O Padre Pio já dizia, cada parte exposta desse corpo, ele chamava atenção com o seu jeito, não é italiano de ser, com o seu jeito de chamar a atenção, e dizia, essas partes vão queimar no inferno. Hoje falta pregação sobre o pecado. De uma parte porque a legislação já nos limita tanto. Mas
Porque, de certa maneira, se não vigiamos, vamos também nós perdendo essa noção de quão terrível é o pecado. Se você chega e me perguntar, parar um instante para refletir, Maria Raquel, né? A minha família está destruída, eu não sei o que aconteceu, foi o pecado. O meu filho está numa perdição, o meu filho está assim, o que aconteceu? O pecado. Essa é aquela situação, o pecado, o pecado, o pecado. O pecado é terrível. Quantas vezes as pessoas vêm em busca de oração de libertação e pode passar 3 horas fazendo oração de libertação. Se você não renuncia ao pecado, se você não se afasta do pecado, não vai adiantar nada, nada. Porque, na verdade, o poder que o demônio exerce sobre nós é exatamente quando abrimos a porta para que ele entre. Como é que nós abrimos? Através do pecado. São Padre Pio vai dizer, o demônio é um cão raivoso, mas ele está acorrentado. Não se aproxime dele, ele não vai fazer nada com você. Quando é que nós nos aproximamos dele? Quando nós pecamos. Os mestres da lei, os fariseus, estão em pecado grave. Estão correndo o risco de perderem as suas almas eternamente. E pior, ainda vão levando outros para a perdição e para a desgraça. Que essa palavra hoje é uma chamada aos mestres da lei e fariseus, mas que seja uma chamada também, uma chamada de atenção, primeiramente a mim, Maria Raquel, como tu tens vivido. Como tu tens vivido enquanto filha de Deus, enquanto consagrada. Como tem observado os mandamentos, a regra, sua regra de vida. Como tens vivido o teu estado de vida, como tem cumprido as suas obrigações, os teus deveres, e cada um examinando a tua consciência, porque é exatamente por isso que nós responderemos. Nós responderemos por isso. E não é amanhã, porque isso, a consequência ela vem agora, ela já começa agora. Sim, haverá um juízo particular, haverá um juízo